Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia, uma ideia poderosa que pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga o aprendizado. Vamos mergulhar na teoria de um psicólogo soviético, o Vassily Davidov, que, olha, ele questiona a própria base de como a maioria de nós foi ensinada a entender o mundo. Preparados para desafiar o senso comum? Então vamos lá! Para começar, uma pergunta que parece bem simples. Árvore e planta são a mesma coisa? A pequena hesitação que muita gente tem para responder já mostra uma falha fundamental no jeito que a gente aprende a organizar o mundo na nossa cabeça. Essa confusãozinha é só a ponta do iceberg de um problema bem maior. E o problema é o seguinte, muitas vezes o nosso aprendizado fica só na superfície, sabe? Ele se baseia em exemplos específicos sem que a gente consiga pegar o princípio universal que está por trás de tudo. É como se a gente memorizasse a aparência das coisas, mas nunca entendesse a essência delas de verdade. E é aí, exatamente aí, que o nosso conhecimento se mostra frágil. E aqui a gente chega na ideia central de Davidoff. Ele diz que existem dois caminhos bem diferentes para a gente generalizar, ou seja, para formar um conceito geral sobre algo. Um deles é o que a gente usa no piloto automático, todo santo dia. O outro é o que leva a gente para um entendimento de verdade, um entendimento profundo. A diferença entre essas duas abordagens é gritante. De um lado tem a generalização comum, que parte do específico para chegar no geral. É o famoso caso de ver um monte de cisnes brancos e concluir, pronto, todos os cisnes são brancos. Mas, do outro lado, a generalização teórica inverte completamente essa lógica. Ela busca primeiro o DNA do conceito, a regra essencial, para só depois aplicar essa regra e entender qualquer exemplo. É uma virada de chave tanto no nosso pensamento. Então, o ponto crucial é que a generalização teórica não está nem aí para semelhanças superficiais. É uma busca pela substância, pela qualidade fundamental que define uma categoria inteira. É sobre descobrir a regra que governa todos os exemplos, em vez de tentar adivinhar qual é essa regra a partir de uma amostra que quase sempre é limitada. Ok, vamos ver como é que isso funciona na prática, com um exemplo bem concreto. A gente vai voltar para aquela nossa pergunta sobre árvores e plantas para entender como é que dá para ir além das aparências e encontrar a verdadeira essência de um conceito. Essa aqui é a resposta clássica, né? Totalmente baseada no que a gente vê. A maioria de nós aprendeu assim. A gente olha para uma planta comum e generaliza as partes que dá para ver. Parece lógico, não é? Só que essa lógica, que se baseia na aparência, é bem mais frágil do que parece. E é aqui que a definição baseada em exemplos começa a desmoronar. E um cacto, que não tem aquelas folhas que a gente imagina? E um musgo, que não tem uma estrutura clara de raiz e caule? Pela nossa regra inicial, eles não seriam plantas. Então tá claro que a nossa generalização comum falhou feio. E aqui está o poder do pensamento teórico em ação. A verdadeira essência, o princípio que une todas as plantas não é a forma, mas a função, a capacidade de realizar fotossíntese. Com essa regra na mão, de repente tudo faz sentido. Um cacto é uma planta, um musgo é uma planta e uma sequoia gigante também. O problema foi resolvido porque a gente buscou a essência e não a aparência. Agora vamos levar essa ideia para um campo ainda mais desafiador, o dos conceitos abstratos. O dinheiro é um exemplo perfeito porque o valor dele não é algo que a gente consegue ver ou tocar. É uma relação, uma ideia. Imagina só, alguém dá algumas moedas para uma criança e pede para ela organizar da menos valiosa para mais valiosa. Que critério ela usaria? A resposta para isso revela um conflito fascinante entre o que os nossos olhos veem e o que o conceito realmente significa. E aqui o conflito fica bem claro. Usando uma lógica concreta, a criança provavelmente organizar as moedas pelos números que ela vê. 1, 5, 10, 50. Afinal, 50 é maior que 1, certo? Mas a ordem real do valor é outra. A moeda de R$1 que tem o menor número é, na verdade, a mais valiosa desse grupo. O desafio todo aqui é justamente essa transição. É preciso abandonar a propriedade concreta, visível, o número que está impresso na moeda, para conseguir entender a relação abstrata que é o valor monetário. Esse salto do concreto para o abstrato é a essência do pensamento teórico que o Davidov descreveu. Certo, a teoria é fascinante, mas e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? Por que isso importa para a educação? É exatamente aqui que as ideias de Davidov se tornam uma ferramenta que pode transformar tudo. Essa ideia resume tudo. Em vez de entupir o aluno com um monte de exemplos e ficar torcendo para que, sei lá, por mágica, ele entenda o conceito, o ensino eficaz faz o contrário. Ele parte do princípio geral, da essência,
e só então mostra como os diferentes exemplos se encaixam nesse grande modelo. Então, o que isso significa na prática? Primeiro, a gente precisa ir além da simples memorização de exemplos. O foco tem que ser na busca pelo princípio universal que conecta tudo. Isso significa desenvolver um pensamento abstrato que enxerga relações e aprender a reproduzir a essência de uma ideia, e não só a sua forma por fora. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Na hora de ensinar ou aprender alguma coisa nova, qual é a ideia essencial, aquele princípio que não muda, por trás do assunto? Encontrar essa resposta pode transformar completamente a nossa relação com o conhecimento. Obrigado por acompanhar esta análise.